Você já se perguntou o que a espiritualidade tem a ver com o autoconhecimento e com tudo que você acredita? Você acredita que ela pode ser a chave para o entendimento mais profundo da nossa essência e do nosso propósito ou não? E hoje convidamos a nossa amiga, psicóloga, astróloga, terapeuta holística, Marcela Viana, para aprofundarmos nesse tema. Segue o Pode Ser no YouTube, no Spotify e vem bater esse papo com a gente. Bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou a Carolina Salomão. Eu sou a Carolina Litti. Duas psicólogas, mas às quartas nos encontramos aqui para bater um papo para além da teoria. E hoje convidamos nossa amiga, querida, psicóloga, astróloga, terapeuta holística, libriana. Bem-vinda, Marcela. Obrigada. Para falar sobre esse tema que tem tanto a ver, né, com a sua vida, com o seu trabalho. Sim. Com a sua conexão. Sim, Quando vocês me convidaram, né, eu primeiro bateu aquele medo, assim, caramba, é um tema tão grande, né, tão complexo, como falar sobre algo tão misterioso, né, mas que é tão presente na minha vida e sempre foi uma busca. Então, tem que trazer, né, a gente tem que falar sobre isso. E só posso falar da minha experiência, do que eu sinto, de como me ajudou, de como me transformou. E acho que a gente bateu um papo, como vocês falaram. Exatamente. Né? Trocar, porque para cada um é uma experiência, para cada um tem um espaço, tem uma função, um momento da sua vida, né? Então, vamos ver o que a gente desenrola aqui hoje. E o que é a espiritualidade para vocês? Olha, para mim, começou, acho que tem isso também, né? Entrou em um momento que eu buscava cura, ajuda. Começou com essa função, né? Nesse lugar, assim, de me ajudar num lugar de dor. Muita dor, muito sofrimento, muito vazio. Eu sentia um vazio profundo, assim, que eu não encontrava respostas, né? Então fui buscando. Busquei na terapia tradicional, busquei de várias formas e nada daquilo sanar, assim. Eu não sei nem o que eu buscava sentir, mas eu sabia que eu não tinha chegado onde eu gostaria. Eu sentia um chamado, buscando alguma coisa nova. Então, fui conhecendo, então, um caminho que funcionou para mim. Fui para alguns caminhos que não funcionaram, me distanciei, tudo bem, e continuei na busca, né? Então, para mim, assim, hoje, foi, sim, um lugar de cura, porque curou, por exemplo, a mente, né? Curou minha mente. Acho que cura essas partes humanas que são muito falhas nossas, né? A mente agitada, o emocional que oscilava o tempo todo, né? Uma falta de foco, uma falta de propósito, uma falta de conexão. Tudo foi naturalmente se harmonizando ou se dissolvendo, nem sei explicar. Assim, foi realmente sumindo. Questões que me perturbavam, me traziam conflito, foram ficando para trás. Então, é muito natural. Assim, isso que o espiritual, para mim, entrou nesse lugar. Nossa, não precisa passar por uma elaboração mental, não precisa passar por uma elaboração emocional, necessariamente. É algo tão fluido e tão de entrega, assim, que, para mim, foi muito leve, para mim, né? E só me ajudou, e só veio me ajudado mais, né? E para vocês, como é que é? Acho que para mim, posso falar? Claro. Para mim, acho que foi também parecido, assim, com um pouco da sua experiência, que foi, não sei se buscando cura, mas buscando me acalmar a minha mente, né? Acalmar meu corpo, assim, da questão dessa ansiedade, né? E eu digo de um lado do espiritual que eu me conecto hoje, porque eu também já tive várias outras formas de me conectar com a espiritualidade, né? E hoje eu me conecto através da meditação, né? Através da respiração, através até do exercício físico. Eu entendo que, para mim, o exercício físico também é uma prática ali que eu me conecto com algo, assim, maior. Inclusive, eu vou ali pedalando, correndo, eu vou fazendo vários mantras mentais. Eu vou agradecendo, eu falo quase que é a minha forma de meditar em movimento. E eu sinto que isso me acalma.
né? Eu sinto que isso me traz essa paz, né? E essa quase que uma inteireza, assim, né? Então, hoje eu entendo a espiritualidade como, para mim, na minha vida, dessa forma. Faz sentido, né? Transcender esses conflitos internos, esse barulho interno, Sim. né? Assim, E você, Carol? Então, para mim, a espiritualidade, de uma forma mais objetiva, pensando, porque assim, você pensa, parece que não chega numa definição, não sei se nem se tem, se a gente procurar, assim. Mas é entrega pro desconhecido, que a gente teme muito esse desconhecido. Então, quando você se permite entregar pro que você não sabe, né, e foi um processo muito fundamental pro meu autoconhecimento, porque eu buscava muito, né? Eu, quando falo do buscava, não é que eu ainda não busque, mas era só isso. Buscava o propósito fora, né? Como se eu fosse encontrar fora, para eu sentir que eu faço parte, para eu me sentir pertencente, para sanar alguma coisa. E eu ficava muito presa também numa narrativa, né? Contava as mesmas histórias, as mesmas sombras e ficava muito entrelaçada nisso. A espiritualidade, ela entra nesse momento, assim, para me integrar, para dizer assim, olha, quanto mais você buscar esse propósito fora, dessa forma, você vai continuar se sentindo insuficiente. Porque a gente busca para ter algo, mas a gente só recebe no presente. E se você não tem espaço no presente, você não sabe, você não abre espaço para saber o que você não sabe sobre você, quem você é sem o que você faz e sem o que você tem, então você vai sempre se sentir insuficiente, porque você não está no momento em que você recebe, em que você consegue perceber para se conhecer. Então ela entrou nesse momento e aí foi quando fez assim, ó, falei, meu Deus, o que eu não sei sobre mim? Né? Aí a gente começa a olhar pro controle, a gente começa a olhar pro que a gente se apega, pro que a gente busca fora, assim, numa tentativa de pertencimento, de se sentir amada, seja lá, né, qual for para cada um, acho que para cada um vai ser um jeito. E aí, quando eu comecei a soltar um pouco, porque é isso, não é soltar totalmente também, senão colapsa. Então, eu comecei a soltar um pouco, e aí entrei em contato com emoções, com traumas, com tudo, um monte de coisas que eu não conhecia, inclusive habilidades e luz também, né? Coisas que estavam ali escondidas mesmo. Então, eu sinto que a espiritualidade, ela chegou para me botar nesse fluxo de vida, de como é que eu abro, como é que eu sei sobre mim, a partir do momento do que eu não sei, a partir do ponto do que eu não sei, sabe? Não sei se ficou, se deu para entender. É confuso no início, né? Quando a gente está entendendo o que é o nosso eu espiritual, ou o nosso eu intuitivo, o nosso eu... Que é isso, que transcende essa mente, né? É muito confuso, porque você fala, é isso? Ou não é aquilo? A gente começa a usar a mente para entender a espiritualidade. E aí fica mais confuso ainda. E aí, de novo, né? Usar a espiritualidade para confirmar algo que o ego quer. A gente está usando... Pera, que está a serviço de quê aqui? Então, acho que tem várias etapas, né? A gente vai ganhando discernimento. Pera, aqui eu estou usando a minha mente, meu ego. Isso não é o meu eu intuitivo, minha alma, minha consciência pura falando. É outro lugar. A gente vai começando a entender que partes são. Também nomear, sabe? É normal essa confusão. A gente não aprende, né? Ninguém ensinou a gente a usar esse outro aspecto, né? Essa outra dimensão nossa. Então, é ir se conhecendo, o autoconhecimento também do que é esse eu espiritual. Né? Esse lado da intuição foi algo que eu conheci de mim, através, né, de me conectar mais com a espiritualidade. Eu comecei a me sentir mais intuitiva. E quase que numa sintonia, assim, sabe? E aí acontecia coisas que eu falava, gente... Sincronicidade. Que é isso? Sabe? Dava até arrepio. E eu falava... Que aí é um pouco a mente tentando, tipo, não, como assim, né? Mas aí eu voltava, não, pra intuição, tipo, não, é a minha intuição. Sim, é o suficiente, né? Eu não me acostumo. Né? É difícil. E eu acho tão gostoso não se acostumar. Porque, tipo, é como se fosse uma criança falando... Meu Deus, meu assim Deus. mesmo. Aí, eu pego a bicicleta e caminho e passei pelo aterro, tipo, toda semana. E aí caem as folhas, assim, tipo, eu entrei num outro estado, assim, que não quer dizer que, ai, meu Deus, é tudo perfeito, eu não sofro absolutamente. Eu ainda
vou pro lugar da busca. A diferença é que agora eu consigo perceber mais. E aí eu me responsabilizo por isso, volto. E aí eu abro espaço realmente. Esse abrir de espaço, o que é? Que eu falo pra caramba aqui. Tipo, eu ficava muito fixada no que eu já sabia sobre mim. Então, quando eu abro espaço para conhecer o que eu não sei né, e deixar que isso ganhe vida, eu sinto, a sensação que eu tenho realmente é essa, que eu entrei num fluxo, que eu fiquei mais presente. Eu tava conversando com um grupo de conhecidos, assim, tinha uma amiga e um grupo de conhecidos, e aí uma pessoa falou assim, ai, mas aí, um contexto, né? Pegando só o contexto, mas aí são os jovens espiritualistas que acham que tudo faz sentido, que tudo tem um sentido. Aí no meu coração eu falei assim, caramba, eu sou uma jovem espiritualista que vê sentido em tudo, porque isso faz com que eu me sinta pertencente, sendo vista, merecedora, que o universo, que eu chamo de universo, pode ser Deus, a fonte, seja lá o que seja, né? Pra mim é o universo, eu gosto de chamar de universo, entender que é ele, que ele não quer me ferrar. Ele quer que eu cresça, ele quer que eu expanda, ele quer que eu veja para coisas que eu não vi, que eu tô ignorando de alguma maneira por proteção, seja lá por qual motivo, porque é dolorido, mas porque ele quer que eu atravesse isso para crescer, para poder ir para o próximo passo, sabe? Sair lá do congelamento. Então, foi tão importante para mim essa virada de chave, de ver que, cara, ele tá trabalhando comigo e ele me manda respostas e as coisas têm sentido de acontecer. E aí isso, para mim, faz com que eu encontre um propósito aqui dentro. Sabe? E eu consigo ver um monte de coisas que mudaram na minha vida. O que você percebe que mudou na sua vida quando você entrou a espiritualidade? Eu fico tentando lembrar, assim, acho que eu comecei em 2016, comecei a fazer aquelas primeiras iniciações, Reiki, aí fiz terapia multidimensional, tudo que me levava para esse eu aberto, essa abertura, assim, de abre a consciência, deixa alguma outra consciência passar por você, atravessar, e você ser canal para algo superior. Como assim canal? Como assim me abrir? Não preciso fazer nada? Não. Você não precisa fazer nada. Não é possível. Então, também tem um processo de desconstruir, de aprender a ser canal, a se abrir para algo maior. Então, comecei e aí eu fui me sentindo diferente. Isso que você falou de, nossa, ver a folha cair. Esse é o contemplativo, contemplar. Você começa a contemplar de não sei nem explicar, né? Assim, a beleza mesmo do mundo, tudo fica mais bonito, tudo fica mais harmônico e você não consegue entender. Realmente você nunca vai entender o que aconteceu, mas muda algo dentro da gente, né? E aí eu fui percebendo isso, assim, nossa, eu mais serena, contemplativa também, comecei a aceitar as pessoas. Assim, sem ficar lutando contra, sem ficar lutando contra as situações, né? Entrar em conflito com as situações. Eu achava que eu tinha que fazer algo para mudar, né? Assim, eu tenho que mudar essa situação. Eu tenho que ir lá e, né? Usar minha força para transformar. Não, tem uma outra forma de se transformar. Então eu fui ficando mais calma, mais serena. E aí eu junto isso muito com esse feminino, porque o feminino é muito aberto, né? Ele que recebe... Ele que é receptivo mesmo ao que for, né? Antes de ir para ação, antes de elaborar, antes de organizar. Deixa eu receber essa informação, deixa eu receber o que eu estou sentindo. Eu fui ficando mais feminina e não sabia que era isso, né? E aí as coisas foram fluindo, assim, sem eu precisar colocar toda a minha energia, toda a minha força, me desgastar. Fui percebendo isso, então, esse fluxo. Fui percebendo uma inspiração. Eu era inspirada a fazer algo. Eu não controlava o que eu ia fazer. Algo me inspirava, assim, isso, me dava insights. Comecei a ter mais insights, né? Mais, até clareza sobre algumas coisas. Então, clareza, insight, não precisava mais ficar matutando, usar essa mente inferior de que fica qual é a melhor solução, qual é a saída, qual é a resposta. Estava tudo certo, sabe? Então, fui tendo mais energia, fui ficando mais feliz. Eu falei, caramba... Tão simples, não é simples, né? É mais fácil do que a gente imagina, né? Mas a gente é muito condicionado a lutar por tudo, né? Batalhar, usar força total. Então, acho que isso, para mim, assim, não tem preço, sabe? É que a gente tem as nossas resistências, né? Que a gente pode falar sobre isso, né? Da resistência com a questão da espiritualidade. Por exemplo, eu mesma
já tive o meu momento de resistência, de ficar muito na mente, muito no racional, muito no questionamento e pouco no crer, no confiar, sabe? E apesar de, né, assim, de pequena eu venho de uma família católica, então fui batizada, fiz primeira comunhão, frequentei a missa, né, com os meus avós. Então, tive esse ensinamento e depois eu fui me afastando um pouco. Então, acho que... E aí eu comecei a sentir falta, que foi justamente desse lugar mais do feminino, que eu comecei a não me reconhecer. Porque até certo ponto, assim, eu lembro que eu gostava, né? Minha mãe, ela é esotérica, né? Então, assim, ela acredita um pouco de tudo. Então, eu vivi, né? Morei numa casa assim. Então, isso aqui faz sentido, então eu pego aqui, isso aqui faz sentido, eu pego aqui, isso aqui... E aí a gente mistura tudo e tudo bem. Né? Então, tinha muito isso, né? Na minha casa tinha, é o cristal, é a santa ali, né? É o incenso ligado aqui e tá tudo bem. Mas aí, mesmo tendo essa criação, eu comecei a ficar nesse lugar, acho que na faculdade, né? Também, não sei, que você tem a ver com estudo, né? Enfim, me fechou esse canal. Mas isso que você falou, eu comecei a sentir um vazio, sabe? Cara, não tá faltando alguma coisa, né? Até porque nós somos, né? Bio, psico, sócio e espiritual. Né? Então, são todas essas áreas que a gente precisa integrar. Sim. Né? O espiritual também faz parte do nosso ser. Então, acho que aí agora, por isso que eu falo, desse meu entendimento hoje com a espiritualidade, é uma forma que eu me vejo aberta. Porque você falou, é simples, né? Assim, quando você está aberta para isso, para esse canal, né? Para se aprofundar, né? Nesse autoconhecimento. Cara, eu percebi mudança em tudo. Tudo. E é um processo recente, né, da espiritualidade. Não tô falando da fé, nada disso, mas da espiritualidade nesse lugar que eu tô trazendo, é recente para mim esse despertar. E relacionamentos, amizades, eu percebo que muita coisa mudou porque a minha relação comigo, ela tá diferente. E, cara, um ponto muito primordial, assim, que eu tenho percebido é a mudança com a relação com o prazer mesmo. Do prazer não ser uma fuga, e ele tá sendo um prazer mesmo de ser explorado, de ser consciente, sabe? E no trabalho, de não ser algo de que estou buscando uma validação, mas é como se eu conecto com a minha verdade, então aquilo dali simplesmente se dá, né? É o que você falou do ego, porque o ego, ele busca isso, ele busca essa validação, ele quer ajudar, ele tem uma intenção ali. Então, quando você solta isso também, você permite que isso se dê, que isso aconteça, porque você tá vindo de um lugar muito genuíno seu, que, óbvio, a gente tem teorias, técnicas, tem uma bagagem que é muito importante pra gente, mas ali chega uma hora que também o que você fala, se tirar de contexto, às vezes o que a gente fala coisas em sessão, que se tirar de contexto, a gente é meio doida, né? Faz sentido naquele momento, naquela hora. Aquele corte. Ferrou. Mas é isso, é porque aquilo dali se deu, veio de uma verdade ali sua, né? Que não precisa chegar a lugar nenhum. E te tocou, você se permitiu. Eu tava conversando com uma amiga minha, eu me emocionei com uma cliente, e ela ficou assim, eu falei, cara, eu choro toda hora com os meus clientes, eu me emociono, me arrepio. E pra mim é sobre isso, sabe? É de fato um ser humano. Eu sou um ser humano ali, que eu sei e entendo, estabeleço os limites que a gente precisa ter. Mas, cara, se você precisar deitar no meu colo, porque você não teve esse colo, você vai deitar no meu colo. E você vai chorar ali, a lágrima escorrer pela minha perna. Entende? Da relação, né? É isso. E isso vem de um lugar da gente permitir também acessar a nossa sensibilidade, né? A nossa intuição ali, de estar presente. Sim. Então, eu percebo que tiveram muitas mudanças em vários aspectos, mas principalmente nesse, no meu servir e na minha relação com o prazer. Interessante. A gente para de se interromper, na verdade, né? Você para de questionar, de duvidar. Por que você está fazendo aquilo?
Porque não cabe naquela caixinha que você aprendeu, né? Aquele molde. Porque tudo é tentar colocar em molde, né? A gente tenta encaixar tudo e dar sentido para tudo. E o eu espiritual não tá buscando isso. Ele é a verdadeira autenticidade, né? Acho que essa liberdade, assim, de expressão, de ser, é isso. Ele aceita tudo que você é e não tem tempo para ficar questionando, né? Assim, não está interessado mais nisso. A alma, nosso eu espiritual, ele busca, ele tem objetivos mais elevados, né? Do que só estar aqui cumprindo com esses papéis e que a gente aprende a ser, né? Os papéis que a gente aprende a se colocar. Ele busca conexão, ele busca verdade, né? Ele busca coração. E o resto é inferior, é do ego. Ele sabe já, a gente já sabe distinguir, né? E a gente já se rendeu. Então, eu acho um caminho, assim, para mim, eu vivia numa prisão mesmo, era uma prisão. Né? O espiritual te tira dessa prisão, sendo que você nem sabia que estava. Caramba, eu sou isso tudo. E eu vivia lutando para ser algo que eu não era. Então, que loucura! E apegada àquilo, né? Apego, né? Pra mim, eu tenho falado muito em terapia, que é a minha sensação que eu estava dormindo. E agora eu acordei. E, inclusive, coisas que eu já estudei, lugares que eu já passei, quando eu revisito, né, revisito de todas as formas, tanto que eu já estudei, etc., é como se eu estivesse aprendendo tudo de novo, de um outro lugar. Sim. Você percebe isso? Com certeza. Cara, eu acabei de me formar no nível 1, a gente até comentei com você, eu acabei de me formar no nível 1 do Leitura da Aura. Cara, isso aqui fez assim, ó. Sim. Expandiu, ampliou. Ajudou na minha clínica. Eu tenho feito autoleitura todo dia. Comecei agora eu tenho um número X para fazer de leitura de graça. Amanhã sou eu, amanhã gente. Carol... Amanhã ela vai ler a minha. Então, isso tudo quanto mais isso vai aparecendo pra mim, porque é isso, como aconteceu a leitura da Aura pra mim? A Escola da Aura, que, cara, indico super, eu tava numa jornada deles, que eles têm várias jornadas gratuitas, e eu entrei na sala errada. E era uma sala sobre o primeiro chakra, e ela tava falando lá, a Drica, maravilhosa, minha professora, tava falando sobre o Ano Novo Astrológico. E aí eu falei assim, cara, deu 20 minutos, eu falei, não vai começar a falar sobre chakra? Eu falei, eu acho que eu tô na aula errada. Só que tava fazendo tanto sentido tudo que ela tava falando ali e tal, do Ano Novo Astrológico, tava tão impactante. Eu falei assim, eu não tô na sala errada, alguma coisa tem pra mim aqui. Que eu comecei a me abrir pra isso também. Tem alguma coisa pra mim, vou ver. Aí foi quando no final ela falou sobre o curso que ia começar no dia do Ano Novo Astrológico, dia 20, no Leitura da Aura. E aí foi tudo tão fluido, assim, as facilidades. Eu tinha que fazer um curso antes de 12 horas. Eu fiz de segunda a quarta um curso de 12 horas. E aí isso foi tão incrível para me conectar com a minha determinação, com o meu foco, eu tava adormecida. Tava muito adormecida. E ao mesmo tempo que eu tava adormecida, eu tava super exigente de que eu queria que a vida acontecesse. Mas como é que a vida acontece adormecida? Tem que acordar pra vida. Mas por isso que chamam de despertar. Despertar. E aí, cara, tá sendo... A gente falar sobre esse tema, tipo, é um carinha de apaixonada, porque eu tô numa relação de amor com a minha própria existência mesmo, um compromisso comigo. E você falou sobre a gente ser canal, então como é que eu cuido? Como é que eu cuido de mim? Porque eu quero ser esse canal. E que cada vez esse canal esteja mais limpo quando eu for servir. Porque ele não vai estar totalmente limpo na minha vida. Pra mim, a gente não chega nesse lugar de cura totalmente, de perfeição. Não, mas agora eu tô aprendendo melhor a voltar. Eu vou e eu vou voltar. Vou continuar nesse pêndulo. Futuro, passado. Narrativas e busca. Vou continuar. Mas aí eu já tô percebendo mais fácil, tô voltando. Não tem volta. Depois que cara, você caminha, depois que vê, não desvê. Você não dorme de novo assim tão fácil. Tem gente que escolhe voltar e tudo bem, mas... Isso que eu ia perguntar, assim, pra você. Como que você percebe também... Porque, assim, eu percebo, assim, que tem pessoas que têm mais facilidade para ser esse canal do que outras, né? Que tem mais...
assim, como eu falo pra Carol, Carol, eu sinto que você é uma pessoa que tem essa abertura, que tem essa intuição aguçada, que sabe, que tem esse... Eu falei, minha avó, né? Eu tô aqui, aprende a receber. Minha avó também, eu acho que é uma pessoa que tem isso, sabe? Então, você também. Então, assim, eu acho que tem pessoas que têm esse canal mais facilitado, mais aberto, mais... E como também cuidar dessa energia, né? Como a Carol falou. E você tá ali, você tem que limpar esse canal para servir. Mas como cuidar dessa energia também? Assim, eu não sei tudo, né? Não sei dizer por que algumas pessoas vêm ou não. Sim. Acho que depende daquela... Eu acredito, né, em reencarnação. Acho que cada um tem uma missão. Mas acho também que é um caminho para todos. Não é só porque você nasceu com isso, com o canal mais aberto. Não é uma mediunidade mais aflorada que esse caminho é para você e para você que tem mais dificuldade, não. É um caminho de evolução, caminho espiritual. Todo mundo é impulsionado, inspirado a desenvolver, né? Você pode receber o chamado ou não. Mas eu acredito numa espiritualidade que está sempre chamando para nosso despertar. Não faz sentido para mim isso não acontecer. A gente não está aqui só para viver a matéria. Sim. Não é. A gente não veio só aproveitar a matéria, pegar tudo que ela tem e usufruir e ir embora. Não, você veio desenvolver sua consciência também, né? Na verdade, é relembrar que você não é matéria. Então, a gente desconecta desse núcleo, né? Dessa consciência maior. Tem esse adormecimento, a gente adormece, porque desconecta, mas a gente não deixa de estar conectado. Esse fio, né, entre corpo e espírito tá ali. Então, eu acho que para a evolução total tem que ter um desenvolvimento espiritual, todo mundo. E você não necessariamente tem que ter esse canal aberto. Você pode, como você for, cuidar dessa energia. E aí, como você falou, para você funciona andar de bicicleta. Sim. É ali que você sente essa conexão. Para mim vai ser outra forma. E isso vai ficando cada vez mais... Você vai ficando cada vez mais sintonizado. Assim. Você não precisa mais fazer tanto esforço. Você não precisa mais parar, fechar o olho e meditar. Meu coração já está desperto também. Você vai despertando seus corpos mais sutis, né? Eu também não era... Eu não tinha uma facilidade. Eu tinha um interesse, uma busca. Era um desejo, um anseio profundo. Só que eu não me conectava tão facilmente. Precisei fazer muitos cursos, muitas iniciações para soltar essa mente. Solta o controle, porque dá medo entregar. Dá medo. Nossa. Vai entregar para quê? É a própria vulnerabilidade. É a vulnerabilidade. É a própria vulnerabilidade. Tô me entregando para quê? Para quem? Que força é essa? Como é que eu posso confiar nisso? Como assim, né? Não é simples. Se eu minha vida inteira eu tava, né, construí meu ego para me proteger e agora eu vou me entregar? Então, eu tive muita dificuldade, assim. Me sentia muito vulnerável, mas aí quando eu toquei Quando eu senti aquele amor, falei, caramba, esse lugar que é o meu bem, sim. Esse espaço que eu não sei nomear. Despertou um amor em mim, uma fé, uma força, que não tem como não confiar. E aí eu fui cada vez mais confiando e me abrindo. É um elo de confiança, né? Com que a gente cria esse elo de confiança aqui? Na matéria não existe. Nem nossos pais, né? A gente pode desenvolver, assim, né? A gente consegue estar totalmente vulnerável. Depende. Porque tem defesas, tem interesses, né? E o espiritual não tem interesse. Ele só quer o nosso bem. Não é condicional. É totalmente condicional. Na verdade, é o único, né? Então, se render a essa força, assim, foi o que... Mas eu precisei sentir. Precisei sentir aquilo para realmente encarnar e confiar e me entregar para esse caminho. Então, cuidar dessa energia como você puder, assim. Cuidar dessa conexão. Cuidar mais do corpo, é isso. Se você cuidando do seu corpo também mental, emocional, claro que você está contribuindo. Porque é ele que contamina e cria resistência contra essa consciência maior, ou essa vulnerabilidade, essa sensibilidade, porque você entra num lugar muito sensível. Mas é grandioso, é maravilhoso. E aí, isso é uma escolha, assim, né? Percepção, acho que ter esse autoconhecimento de isso. Aqui eu sinto que me ajudou. Por esse caminho eu senti que eu entrei mais no meu controle, não faz sentido. Isso observando. E terapias também, né? Terapias holísticas, terapias
Cada vez mais a gente está tendo essas terapias vibracionais de quinta dimensão que estão chegando cada vez mais para a Terra. Pessoas em cada canto do mundo canalizando novas terapias mesmo, assim, muito mais elevadas e rápidas. É como se tivesse uma tecnologia espiritual que está chegando com muita velocidade, né? Porque a gente está cada vez mais pronto. Então, a gente está num momento planetário que isso é crucial, assim. A gente está sendo muito, muito pressionado pela espiritualidade, no bom sentido, para despertar. Algumas pessoas estão ouvindo o chamado, algumas não. E a tendência é essas pessoas se perderem cada vez mais, porque está um caos aqui. Está um caos, né? Eu acredito, né, quando você falou como é que cuida dessa energia, eu acredito que essa vem muito desse lugar que você até falou, da gente se abrir para conhecer quem a gente é sem esses dois polos, assim, o presente, o agora, quem eu sou sem. E eu acho que é isso, porque aí não é só sobre como a gente cuida da nossa energia andando de bicicleta, meditando, etc. Porque isso é isso. Depois que isso entra na nossa vida, né, quando a gente integra isso, é uma coisa que a gente nem se preocupa, assim, porque é orgânico, começa a virar orgânico. Mas o que é mais difícil é quando a gente abre espaço para sentir, né? Saindo do lugar da vítima. Se responsabilizando pelo que é seu. Eu acho que eu tenho percebido que a limpeza desse canal, vamos chamar assim, né? Que sou eu, tem sido a partir daí. Porque, assim, a gente não pega energia negativa do outro. Né? Não existe isso. A gente reconhece que tá com uma energia mais pesada, alguma coisa do tipo, mas se continua em mim, é meu. Eu não posso virar vítima da energia desse outro. É meu, é porque tem alguma coisa minha que eu preciso trabalhar, Bem pensado, eu nunca tinha pensado dessa forma. Alguma coisa, isso tá em mim. E aí eu começo a me responsabilizar, porque, cara, o que você sente, a forma que você sente, é seu. A gente pode passar pela mesma coisa, você vai sentir diferente de mim. É a sua experiência, então não tem como. Isso não pega, sabe? Então, eu acredito nisso. Quando você começa a se responsabilizar pelo que é seu. Você sai desse lugar de vítima em relação ao mundo. Eu dei esse exemplo da energia negativa, mas é com os nossos pais, com a nossa família, e etc, sabe? Então, eu percebo que, para mim, a limpeza, para além da meditação, de andar de bicicleta, me conectar com a natureza, que isso tem me ajudado muito, tem sido estando presente no lugar mais responsável de mim. Não sei se é assim que você fala, mas responsável comigo. Sim. Faz sentido? Sim. É que eu tava pensando nesse lugar da energia, porque, por exemplo, a espiritualidade pra mim é, assim, no meu dia a dia, né, da minha rotina. Mas pra vocês é algo de servir, né? Vocês usam como um servir. Eu não utilizo como um servir. Então, é dessa diferença. Mas né? você usa sim, amiga. Uso sim. Claro que sim. Eu duvido que você não usa nos seus atendimentos na clínica. É uma intuição, né? Vem uma natural, intuição, vem uma coisa pra você que você não leu nenhum livro. Isso é você usando a sua espiritualidade. Sim. É verdade. Vem uma intuição. Claro que vem. Eu te conheço, somos amigas. Vem uma confiança. Sim. Está sendo canal. Está sendo canal para um campo invisível que está ali. Sim. Você captou. Só que não passa. Quando não passa pela mente, a gente acha que não aconteceu, que não é real. A gente tem que confiar mais nisso, né? Simplesmente é. Então você usa assim no seu servir. Você não faz uma terapia, não é holística. Terapeuta holística, não lê aura. Sim. Tá, tudo certo. Não é uma questão, mas eu acredito muito que quando a gente tá ali no nosso trabalho, no nosso atendimento, a gente tá sendo um canal. Total. Sim. Até porque tá integrado, né? E você é uma pessoa espiritual. Sim. Eu não consigo enxergar uma separação. Não tem. Não tem. É a pessoa. É isso, tá integrado, né? No ser. Só que a gente não percebe, não se dá conta, não tem consciência daquilo. Tem medo de reconhecer. Tem medo, muitos medos, né? Em relação à nossa espiritualidade também. Então, tá ali. Só que a gente, como não tem consciência, a gente acha que não existe. Não vê, né? Não é palpável, a gente não... Que não tem a ver com incorporação. Agora, a gente poder trazer também um ponto de que espiritualidade e religião são diferentes. São coisas diferentes.
né? Que, inclusive, foi o que a Carol falou, eu fui também... não frequentei igreja católica, mas fui batizada. É aquela coisa cultural. Batizada, fiz primeira comunhão. E há mais de 10 anos eu tenho uma religião na minha vida. Só que eu não me considero uma coisa só. Eu tenho fé. E aí eu vou aqui, ó, pegando o que faz sentido de cada uma e vou construindo a minha fé. Sua fé. Isso, pra mim, é o que é importante. Só que é isso, eu tenho uma religião que eu cheguei a desenvolver, trabalhar, e, caramba, era muito desse lugar do fora, de buscar fora. A minha relação com a minha religião, né, que é onde eu frequento, hoje é completamente diferente. Porque o que está dentro de mim agora é diferente. Te tocou, né? Te tocou A em minha um lugar. visão para é outra coisa, não é um lugar. Porque eu já tenho dentro. Agora eu vou com outro propósito, com outro olhar. Sim. Sabe? É isso da intenção também, né? Com que intenção eu tô indo fazer essa prática religiosa ou espiritual? Você vai ganhando mais presença e consciência. Você está escolhendo aquilo. A religião, muitas pessoas entram por condicionamento ou por não ter escolha. Não é consciente. Seu espírito não está te chamando para aquilo. Então, que bom que você ouviu, né? Você percebeu que tinha algo faltando. Porque eu acho que isso pode ser uma resistência também quando a gente fala sobre espiritualidade, né? Que não tem a ver com religião. Você não precisa escolher uma religião para isso, é pelo contrário. É como, assim, eu entendo que na religião cada um tem um Deus e que eles brigam entre si, que eu acho uma loucura isso. E a espiritualidade, ela é uma só. E que ela tá dentro da gente. Sim. Ela tá num patamar muito mais acima, Ela é muito maior do que isso. Muito. Muito maior do que isso. Mas é essa necessidade do humano, né? De colocar, né? Assim, leis, regras, caixinhas, normas. Para ser espiritual tem que ser assim, né? Eu não sou espiritual o suficiente, eu não me iluminei porque eu não fiz isso. Buscando uma perfeição Uma até perfeição, nesse lugar, né? um lugar de fantasia, de ilusão. E aí isso vai distanciando cada vez mais. Você acha que está se aproximando da sua espiritualidade, mas você está... É o seu ego que está te conduzindo. Está no ego. Isso é muito perigoso, né? Tem que ter muito cuidado. Eu acho que é isso. Uma coisa não depende da outra. E você, com a sua espiritualidade, inclusive, é como a gente falou, andar de bicicleta, em contato com a natureza, ir a um lugar que você acredita, seja um centro espírita, uma macumba. Um lugar que te faça bem, né? A igreja católica, não importa, não importa. Isso vai, se você está sentindo isso no seu coração, vai, porque isso também te preenche, não tem a ver, né? Então agora eu tenho minha espiritualidade, eu não frequento. Não, de repente é importante para você, faz parte do seu processo. Ir lá, receber a bênção do passe, seja lá qual o nome que seja, de onde você frequenta. Frequenta. É o que você falou, a religião e a espiritualidade, elas não dependem uma da outra, mas elas podem estar juntas também. Sim. Se algo te levou, né, para aquele caminho, a gente nunca sabe o que a alma está buscando ali, que ponto ela está evoluindo. Então, tem que também soltar, né? Sim. Esse controle que interrompe todo o processo de... Vou buscar algo, tô ali com uma intenção de cura, de ajuda. Por que não? Então, é puro, é genuíno. Mas, às vezes, você não está desenvolvendo a sua espiritualidade. Você está buscando auxílio, e tudo bem. Está ajudando o seu corpo espiritual também. Mas tem pessoas que sentem uma necessidade de viver aquilo mais intensidade, né? Nossa, eu quero sentir minha espiritualidade todos os dias. Então, aí, vai buscar mais intensamente, né? Desenvolver isso, né? O seu corpo espiritual. Mas a religião foi necessária, né? Assim, senão... Eu acho assim, tá se sentindo condicionado? Tá sentindo que se você não for, você vai ser castigado, se você não for, você não vai receber. Eu acho que é um ponto a observar. Sim. Você tá indo para buscar uma salvação, né? Se eu for, eu vou ser salvo de algo. É um ponto a se pensar.
Então, de repente, a espiritualidade não Que é tá... por medo. Tá indo Exato. pelo medo, tá colocando medo pra te corrigir. Ou dessa busca que eu falei, tô indo buscar alguma coisa pra eu sentir que eu pertenço, só que eu não tô alinhada, né, integrada com a minha espiritualidade, então eu só vou buscar fora. Então vira só mais um meio, Isso, sabe? De você alimentar as suas faltas, né? Essa busca. Mas como eu não tô agora aqui no presente para receber, então isso é uma entrega para receber. Eu vou lá receber. Eu não tô indo lá buscar a salvação. E é muito interessante, porque às vezes a gente, se você for, que no meu caso, se você for num centro, você às vezes não vai ouvir o que você quer. Você vai ouvir o que você precisa. E isso muitas Sei vezes bem. é um... Meu Deus. Tô aqui esse tempo todo, peguei porque é um rolê. É um rolê. Vou, pego a senha, fico horas na fila, não sei o que, você tem que querer muito. Chegar lá, pô, não ouvir o que eu queria, mas aí, então, peraí, tem alguma coisa, né? Não é sobre isso. Então, aí, poder olhar para esse lugar da sua espiritualidade mesmo. Eu entendo isso como diferença. Sabe? De receber, né? De buscar fora. Uma Você resposta. tá indo buscar, ou então eu tô indo porque também se eu não for não vai acontecer, se eu não for... Não é condicional. Sim. Na minha opinião, não é condicional. Então, se isso está acontecendo, é um ponto para ficar... deixa eu entender aqui, então. Tem algum ponto que está em descompasso mesmo, comigo mesmo. Pensar como você está usando, né? A espiritualidade para benefício, pro seu benefício, mas tá te fazendo evoluir, Tem a ver com controle, né? Eu tô usando a partir do controle, de Verdade. querer saber. de querer saber, esse lugar de saber, né? Não de entrega. É. Verdade. E aí, de novo, quem tá servindo quem? Isso é muito... A gente não percebe, né? É muito inconsciente. Não Inconsciente. percebe. Mas é o que a gente faz com tudo, né? Na vida, assim. E, pra mim, se você não tá trabalhando virtudes superiores, se você não tá realmente desenvolvendo algumas virtudes mesmo, como nossas virtudes divinas, porque eu acredito que a gente é, né? Somos humanos e divinos. Você não tá alcançando um lugar de sabedoria, de serenidade, de verdade, amor. Para que eu tô buscando esse caminho? Assim? Para que, de fato, né? Para me enganar? Para me iludir? Entrar na ilusão e seguindo adormecido? A gente vai, de verdade, se enganando. Vira um auto-engano. Eu já entrei nesse lugar muitas vezes. E tem uma grande mentora, assim, amiga, mentora, que me ajudou muito nesse caminho, que foi abrindo meus olhos, que eu não percebia. É muito sutil, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre espiritualidade e rever, né, nossos conceitos mesmo do que é. Distanciado da religião. Distanciado do ego. Do ego. E pelo amor de Deus, não é matar o ego. Quando eu escuto isso, eu fico tenso. Não. É matar o ego, não tem a ver. Gente, se tá na briga, se tá na luta, é porque ainda não tá. Você pode até estar no caminho, mas ainda não é. Não é sobre brigar. Né? É sobre realmente você usar, voltar com que ele, né, ele trabalha a seu serviço, não o contrário. Então, às vezes eu escuto, tipo, matar o ego, eu falo, não, senão você vai morrer. Mata o ego, não. Tá entrando em conflito de novo, né? Entrando em conflito e não aceitando suas falhas, suas dificuldades, né? E a espiritualidade não corrige dessa forma, não é agressiva, né? Ela não quer que você seja... Não quer que você se julgue. Ela, quando eu falo, essa consciência amorosa, né? Assim, maior. É na compaixão, é na empatia, no acolhimento. É isso que cura e integra, né? Não é isso pode, isso não pode. Isso sim, isso não. Nas polaridades, né? Nas dualidades. Nas dualidades. A mente vai distorcendo tudo, né? Então, a gente está muito atento mesmo. Assim. E dá para usar também a mente a nosso serviço. É isso, ela é muito importante. Sim. Muito, né? É igual o ego, assim, tipo, se a gente faz alguma coisa através do ego, né, ou a gente fica só escutando a nossa mente, que paralisa a gente tá refém dela.
né? Mas a nossa mente é o que pensa, é o que raciocina, é a nossa consciência também. Questiona, sim. Né? Tá aqui. Então, imagina quando a gente começa a usar isso a nosso favor. Esse é o ponto que eu tô trazendo, assim, sabe? Sim. A serviço. Nosso serviço, não comandando a gente. Imagina, ego e mente comandando a gente. É isso que acontece, a gente fica refém. Né? Então, se eles têm esse poder todo, imagina usando a nosso favor. Para o nosso bem, para uma qualidade de vida, enfim. Para uma nutrição. Sim. Potência. Poder, pessoal. É muito poder. Trabalhar o espiritual traz muito poder, né? E se lembrar que você tem esse poder também. Tá em você. Caramba, Deus está em mim, o divino está em mim. Eu sou um ser divino. Só de você lembrar disso, assim, você expande, né? Você sai dessa dimensão aqui que é só esse pouco, né? Só isso. Muito pouco. Você se vê realmente muito maior e sem limites mesmo. Para ser e conquistar o que você deseja, almeja, anseia. É tocar o infinito mesmo, acho que dentro de você, né? É uma consciência, assim, que alcança tudo. Então, o que eu quero. Eu quero isso pra mim. Eu não quero... não quero mais voltar para aquele... que é um sofrimento. Eu não acredito que exista essa possibilidade. Não tem caminho de volta. Não tem. Não. A gente cai, aí reconhece, volta, aí cresce um pouquinho, fica um pouco instável, aí cai. Agora, eu voltar. Isso, pra mim, nem existe esse caminho de volta. Sim. É como se fosse assim, se desfazendo, sabe? E não é que eu tô ignorando, é porque a ponte, ela vai queimando mesmo. Vai. E, Marcelo, eu queria que você falasse, eu não sei se eu vou te pegar de surpresa, mas falar sobre o seu trabalho. Fala. O que você oferece? Eu queria ouvir, porque é tanta coisa que eu acho... Eu já fiz muitos cursos, né? Normal, nesse meio tem de tudo. Então, eu fui pegando o que fez sentido, o que eu vi que me transformou, vi o que não me transformou, o que era só bonito, né? Assim, é muito bonito falar que eu sou... Não quero falar os nomes para não diminuir assim, as técnicas, mas tem técnicas que vejo muitas pessoas fazendo que não me ajudam em nada, não sinto transformação. Então, hoje, assim, o que me transformou, né, dessas terapias holísticas, energéticas, o floral alquímico, que é um outro tipo de floral, que parte, né, dos preceitos da alquimia, trabalho muito profundo de purificação, na verdade... Ele trabalha mais nos corpos, para ajudar a limpar esses corpos para o espírito poder se expressar, encarnar, né, fluir livremente. Então, ele limpa os seus corpos, o que está contaminado, DNA de pai e mãe, ele vai tirando tudo que não é você, na verdade, né? E é muito, muito, muito bom. E aí, as terapias mais intuitivas, né, espirituais, que a gente conecta com essa dimensão. Você vira canal para essas dimensões atuarem, né, através de você, como um canal de cura mesmo, que é a terapia multidimensional e a leitura de registros acásticos, que eu gosto de trazer assim, as duas para a minha vida e para os meus atendimentos, que aí é ser puro canal mesmo. Então, eu amo isso. Nossa, agora eu só preciso ser canal, só preciso sentir isso tudo passando por mim, essas energias elevadas, puras, do alto... E só sentir, só contemplar essa cura acontecer. Não preciso fazer nada. Eu amo, sabe? E isso ajuda, traz muita mudança de percepção para as pessoas. Porque você traz uma visão do alto, né? De consciências mais elevadas para uma situação que você está vivendo aqui, que você está super em conflito, não tem visão, está tendo pouca visão, pouco entendimento. E aí traz uma outra energia, uma outra consciência que expande totalmente sua forma de lidar e ver aquilo parecer tão limitado, né? E tanto sofrimento em relação àquilo, nossa, traz, assim, um abraço, né, para a situação e uma expansão mesmo, e cura. Eu vejo, eu uso em mim várias vezes no dia. Entro numa situação difícil, que eu me vejo ali no embate mental, para. Conecta aos planos superiores e deixa eles trabalharem, deixa eles te ajudarem, permite. Você não sabe tudo. Eu tenho que também me lembrar, às vezes. Muitas vezes eu esqueço.
Mas eu vejo assim, mudança diária assim, em mim, nos clientes. Então, essas terapias é que eu estou trabalhando hoje, né? Floral, terapia multidimensional e registros acásticos. E aí a pessoa pode trazer um tema específico. Nossa, vivo esse conflito na minha vida, essa dificuldade. Vejo ela se repetir várias vezes e não consigo mudar. A gente pode atuar nisso, a gente pode deixar livre, né? Para a espiritualidade trabalhar o que precisa ser trabalhado. A gente pega cenas de vidas passadas, muitas vezes aparece ali um fractal da sua alma que sofreu, que traz aquele corpo de dor ainda para essa vida, e aí repete. Mas não é por ser um karma, é porque você viveu aquilo e não elaborou em outra vida, ela volta. Você não deixa de ser o que você já foi, aquela experiência não some. Então é muito importante fazer essas limpezas também, porque não é só a dor dessa vida que a gente traz, né? É o que eu acredito. Então acho que são essas, assim, que eu hoje estou mais sintonizada, digamos assim. E a psicologia? E a astrologia. E a astrologia, como não? Como não? Lê o mapa astral, isso aqui, ó. Deus, inclusive, uma pasta dessa mulher. É maravilhoso. Gosto muito também. É um outro intuito, né? Uma outra busca, mas Você mudou a minha vida. Eu falo de você para todo mundo, porque você mudou a minha vida. Foi a primeira... Eu já fiz vários mapas, várias leituras, né? Mapas astrais. E já fiz presencial, que fala de valor de vida passada. Você foi a única que trouxe a questão da profundidade de todos aqueles planetas na casa 8. Nossa, E Escorpião, A né? única. Não é Escorpião, não. Não lembro agora. É na casa 8, mas não lembro o signo. Não sei se foi Capri. Não lembro. Não vou jogar aqui, não. Nossa, lembrei. Mas era, tipo, muitos. Na casa 8 você trouxe. Ali eu tava assim. Tipo, foi uma justificativa para tudo que eu vivi a minha vida inteira e que eu ainda vivo. E a oportunidade de poder olhar isso para um outro olhar, porque eu saía tão cansada dessa profundidade, esse renascer das cinzas era tão cansativo para mim. E você foi a primeira pessoa. Foi o quê? Em 2 anos? 2 anos? Acho que foi em 2022, 2023? 2022? Sei lá. Não lembro. Que ano a gente tá hoje? Tipo, quem sou eu agora? Mas, enfim, eu vou chutar que tem uns 2 anos. Que trouxe essa visão. Que bom. A astrologia traz essa linguagem profunda. Não é só astrologia. É a sua interpretação, a sua forma de ver. É isso, gente, é isso. A gente vai para psicólogo, não se identifica. Cara, você falou uma coisa que é exatamente isso. Tipo, testa as coisas. Não é que aquilo ali é bom ou ruim. Para você não servir, joga fora e continua. Sim. Continua, testa outra. Sabe? Testa outra psicóloga, testa outra teoria, testa outra abordagem. Com certeza. Tô falando até como a gente mesmo. Tipo, leitura da aura pra mim funcionou. Cara, isso, tô achando incrível. Eu faço autoleitura, tô fazendo todo dia. Como isso tem me ajudado. É uma delícia isso, né? Então, mas eu já fiz outra que, cara, não rolou. E tá tudo certo. A gente descarta. E aí eu cheguei na leitura da aura. Então, aí a gente não paralisar, sabe? Sim. E eu queria muito te dar esse feedback. Eu acho que eu nunca cheguei a falar isso pra você. Porque foi uma mudança, assim, da primeira leitura do mapa que não focou na Sagitariana, no ascendente em Touro, num Alô, Escorpião. Não, você foi lá em todos os planetas na casa 8 e falou assim... Cara, como é? Eu lembro de você falar assim, como é, Carol? Você tava impressionada. Curiosa pra saber como você tava impressionada. Como é ser a Carol? Como é ser você? Muito. E eu lembro de falar, intenso. babado. É difícil ser eu. É difícil eu. E agora, Eu fico curiosa mesmo, porque eu vejo um mapa, eu consigo já, né, imaginar a vida daquela pessoa, o que ela passa, o que ela sente, mas só ela pode dizer que experiência é essa, né? Ali já foi uma mudança de percepção do como eu ficava nas sombras, assim, agarrada e tal. Então, ali eu posso dizer que foi o primeiro contato de começar esse processo, assim, de começar a ter uma outra visão diferente sobre mim, assim, vamos dizer. Porque o mapa astral também é autoconhecimento, né? Não, também totalmente. você saber ali a ferramenta, né? Quais são os seus desafios, quais são suas habilidades. Um mapa mesmo. Né? Exatamente. Então, assim, Dá uma bússola, assim, olha pra isso aqui, olha pra esse ponto. eu fiz a Revolução Solar com você desse ano. E eu escuto sua voz, ó. Tem coisas que eu escuto sua voz aqui, ó.
podcast, então eu falei, Marcela falou que esse ano vai ser o ano da comunicação. E Vai Carol ser o guardou ano pra da ela. comunicação. E, né, você falou, novas formas de você se comunicar. Legal. E aí Não surgiu o lembrava. podcast. Marcela, vem aqui ó, no meu ouvidinho, ó, eu escuto. Viu? Viu? Ah, é muito bom. Esclarece muita coisa a Sim. astrologia também. De outra forma, com outra linguagem, mas Sim. está esclarecendo, tá? Orientando, tá levando a gente pro caminho de volta, né? Isso que importa. Uma assim. ferramenta. Agora imagina essa mulher, né? Completíssima, Nossa. gente. Qual é o seu Instagram, Marcela? Marcela Astro Healing. Com 2 A's, eu acho. Marcela Astro Healing. Uhum. A gente vai deixar o Tá. É. arroba no... Olha, eu não queria nem foi muito acabar. bom. Não sei nem quanto tempo durou. Eu não queria acabar. Então Bom, é uma muito delícia, é bom. um papo Uma delícia, delícia. que não tem fim. E conversar com você também. Obrigada por Obrigada, ter vindo. maravilhosa. Chamei. Foi Volte muito bom. foi sempre. muito Ou bom. então a gente senta. né, Agora lá no em café. algum lugar. Com certeza. E continua. Obrigada, menina. Obrigada. Obrigada. Gente, obrigada por terem ficado com a gente até aqui. E até o próximo encontro. Até o próximo encontro.